Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é a minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Olá, eu sou a Ana Marquez e a gente está aqui no Da Maternidade para a Vida, um espaço onde a gente fala sobre maternidade, educação respeitosa e tudo que compõe a gente dentro desse papel, né, e que é ser mulher. Se você está gostando dos vídeos, clica aqui embaixo, se inscreve no canal para sempre saber quando vai chegar vídeo novo, tá bom? Esse é o segundo vídeo, o segundo podcast sobre o mesmo tema, mãe e mulher, aonde eu me encontro. E, bom, esse tema, eu acho que ele dá uma série inteira de podcasts, né? Porque é algo extremamente complexo, extremamente individual, né? Mas eu acredito que a gente precisa, sim, falar mais sobre isso. Apesar de ter tantos vieses, tantas formas de olhar para esse mesmo tema, é importante que nós, mulheres, a gente se reúna, converse e troque sobre isso, né? Então eu trouxe aqui só lembrando um pouco, no primeiro podcast sobre isso, eu trouxe um pouco da história, né, da onde partimos, porque a gente precisa lembrar que antes de mãe, somos mulheres, e mulheres dentro de um contexto cultural, de um contexto econômico, e de uma sociedade que hoje é feita basicamente de homens para homens. Então a gente, dentro desse contexto que a gente vive hoje, somos mulheres mas a gente precisa se adaptar nesse mundo onde a energia masculina é extremamente venerada, idolatrada, né? Enfim. Nessa adaptação, a gente passa por uma série de perdas da nossa identidade, da nossa própria identidade. E eu acho que é aí que eu quero começar nesse podcast. Então, nessa nossa forma de se adaptar, cada mulher vai se adaptar de um jeito, né? Mas tem dois arquétipos que eu acho que eu reconheço muito, assim, tanto em mim quanto nas minhas amigas e em outras mulheres com quem eu convivo. São dois arquétipos que às vezes o que são arquétipos, né? Então, o arquétipo é uma representação, né, de algo que a gente percebe em várias pessoas. É como se fosse ali um conceito, né? Onde a gente consegue identificar várias características similares, né, entre as pessoas, e que o arquétipo ele carrega a ideia em si, né, da coisa. Então e esses dois arquétipos, então, que eu reconheço muito em mim, em mulheres e mães com quem eu convivo, eu acho que são importantes da gente trazer aqui porque eles fazem muito parte desse reencontro, né, de como se reencontrar. O primeiro deles é o arquétipo da guerreira ferida, que tem muito a ver com isso que a gente estava conversando, sobre o quanto que nessa sociedade nós mulheres precisamos se adaptar, mas esse se adaptar vem com uma carga de se disfarçar, né? Então, esse se disfarçar tem essa questão de eu ou eu escondo algumas características extremamente femininas e eu assumo essa postura mais atuante, como se fosse dessa energia masculina, né? Que é o nome do arquétipo, chama guerreira ferida. E eu acho que por si só ele já fala bastante coisa, né? Então a gente entra nessa luta, né? Mas ao entrar nessa luta, deixando para trás essas características mais femininas, a gente acaba ficando ferida, né? A gente é ferida, de alguma forma, porque a gente mata uma parte de nós mesmas. O que são essas características? Então, a guerreira ferida é aquela mulher que vai atrás do que quer, independente, forte. Então assume essas características do guerreiro, né? De lutar, de buscar essa energia bem yang, assim, de se expor e de ter uma opinião muito forte, de brigar mesmo, lutar pelo que quer, pelo que acredita. São mulheres que normalmente conseguiram galgar cargos em carreiras importantes, que são lugares, né, onde infelizmente ainda tem poucas mulheres, e muitas vezes para chegar lá, essas mulheres precisam sim assumir características mais masculinas, né?
para conseguir viver nesse mundo. E o que acontece? Então, lá no fundo fica esse buraco, esse vazio de tudo isso que a mulher precisou deixar para trás para se encaixar nesse mundo, né? Então, não só o cuidado consigo mesma, mas toda a questão desse silêncio, desse cuidado, dessa atenção, dessa parte mais da nutrição que a gente tem, né? Que tá ligado muito ao arquétipo da maternidade, ao arquétipo da mãe também, né? Então, são mulheres que às vezes buscaram tanto essa independência que criaram essa armadura, essa couraça em volta, e que tem muitas vezes dificuldade de ter relacionamentos íntimos com alguém, de confiar, né? Muitas vezes, especialmente talvez até nas relações amorosas, então existe uma certa dificuldade de se entregar, né? Porque a mulher, ela tá nesse lugar da espada, de carregar a espada, ela não pode baixar a guarda, porque se ela baixa a guarda, ela perde muito do que ela conquistou sendo disfarçada, né? Então existe isso, esse desconforto, digamos, tá? Como que a gente pode se reencontrar? Então, se você se reconhece nesse lugar, o que a gente pode fazer para começar a tirar um pouco essa armadura e voltar a se reconectar com o feminino que tá dentro de nós, né? Então, uma das coisas é esse se maternar, então o se nutrir, o cuidar, esse cuidado, essa nutrição, isso que é muito forte da energia feminina. Quando a gente se reconecta de novo com isso, a gente acaba conseguindo voltar para si, curando, né, entre aspas, essa guerreira. Porque não tem nada de errado, né, de assumir esse papel de guerreira. O problema é quando a gente assume isso em detrimento de outras características que a gente tem que totalmente deixar de lado, esconder. Esse é o problema, né? O problema não é a gente ter ambição, correr e tal. O problema é o que a gente... a que custo a gente faz isso, né? E eu achei isso muito interessante quando eu fui estudar esse arquétipo, né? Porque, pra mim, pelo menos, o retorno pra esse feminino veio através da maternidade. Porque eu tinha muito isso da guerreira ferida, tanto que na minha vida eu falava que eu não queria casar, eu não queria ter filhos, porque eu sentia que isso ia me prender, né? E o meu objetivo era ser essa mulher forte, independente, decidida, que vai e faz, e chega, e arrasa, e consegue 1000 resultados, e, né, enfim. Então, assim, pra mim, a quebra disso, até não tão intencional, eu acho que eu só percebi depois, né, que eu tava nesse arquétipo e que depois eu saí dele, foi a maternidade, porque a maternidade veio com essa energia feminina de nutrição, né, de gerar uma vida tão forte que daí meio que me puxou de volta pra esse feminino, né, de alguma forma. E aí quando eu fui estudar sobre isso, se maternar é realmente uma forma de curar essa guerreira ferida, né? E de tirar essas armaduras, de desconstruir esses muros que a gente acaba construindo em volta de nós mesmos por proteção mesmo, porque a gente tem que se disfarçar pra caber nesse mundo, né? Uma outra questão é o se conectar com as emoções. Então a gente se permitir sentir. O sentir, tudo isso que é mais sutil, né? O sentir, o sonhar, o intuir, o nutrir, tudo isso é dessa energia feminina. Só lembrando, tá, gente? Energia feminina e masculina não é só uma questão de ser homem ou ser mulher. Todos nós temos as duas energias e todos nós precisamos equilibrar essas energias dentro de nós. Então, quando eu falo, assim, desse resgate à energia feminina, muitas vezes um homem também pode precisar fazer isso, né? E nesse caso da guerreira ferida, então, como a gente se conecta demais com uma energia masculina, a gente deixa de lado as emoções também, a gente para de querer sentir, né? A gente suprime os sentimentos, finge que não tá ali, esconde eles numa gaveta, e é essa a ferida. A ferida é aquilo que tá lá dentro de nós, sendo escondido, sendo guardado, sem ter, né, sem ser trabalhado. E eu lembro muito, muito forte, assim, de uma época da minha vida achar um absurdo, a coisa mais absurda do mundo era alguém chorar no trabalho. Onde já se viu, imagina, ter essa emoção, se permitir isso, né? Pra mim era impensável. E eu percebi que tinha muito dessa ideia, desse arquétipo, dessa guerreira ferida, né? Então eu não posso mostrar emoção, porque quando eu mostro emoção, eu sou fraca. Eu perco posição, eu sou fraca, as pessoas me veem como vulnerável, ser vulnerável não é bom. Também tem essa questão
diminuir, né? O ser vulnerável te diminui. E no fundo, né? Enfim, Brené Brown, de novo, eu cito ela um monte, mas aquela me trouxe muitas aberturas aqui de entendimento. Mas ela cita também, né? A vulnerabilidade é uma força. Porque à medida que que me permito sentir vulnerável, primeiro é quando eu consigo realmente curar as minhas feridas e, sim, ficar mais forte, né? E segundo, eu me permito conectar de verdade com as pessoas. Eu me permito sentir empatia, compaixão. Empatia e compaixão a gente só sente quando a gente tá com o peito aberto, né? Quando a gente tá realmente disponível para se conectar nesse nível, nessa intensidade com outras pessoas. Então, né, esse é o da guerreira ferida, que eu acho que muitas de nós assumem esse arquétipo realmente pra gente conseguir sobreviver, né? Especialmente ali na saída da faculdade, né, pra vida, assim, a gente acaba assumindo isso de forma muito, muito forte, né? Muito, muito impactante. E aí, fazendo só um link com a antroposofia, né? Quando a gente começa esse terceiro setênio, os 21 anos, que é quando a gente sai pra vida, então muitas vezes é quando a gente precisa realmente colocar a nossa força no mundo. E aí eu acho que tá também uma questão de um desequilíbrio grande, quando nós, mulheres, para colocar a nossa força no mundo e trazer a nossa colaboração, a gente deixa de lado toda essa parte dessa energia feminina que é tão parte de nós, né? E isso gera um vazio ali, gera um vácuo, gera uma ferida que depois a gente às vezes passa anos sem saber direito essa angústia, essa ansiedade, essa raiva, né? Porque às vezes também a guerreira ferida, às vezes essa ferida ela se mostra na forma de ressentimento, de raiva, de amargura, sabe? Então é bem importante a gente prestar atenção nisso. E um outro arquétipo que eu acho que faz muito parte da nossa vida é o da salvadora. E aí, eu acho que ele já não tem esse contraste tão forte com a energia masculina. Eu acho que ele tá mais ligado com essa visão desse papel da mulher na sociedade hoje. O arquétipo da salvadora a salvadora é aquela que acredita, né, que tem que dar conta de tudo, que tem que ajudar todo mundo e lá no fundo ela acredita que ela é responsável pela felicidade, pelo bem-estar dos outros à sua volta. Então ela passa a vida inteira servindo os outros, fazendo pelos outros, fazendo tudo para que todo mundo fique bem. E aí o que acontece nesse caso? Ela esquece de si mesma. E ela esquece de olhar para si, ela esquece de cuidar de si, ela negligencia as suas próprias emoções e necessidades. E aí o que também, né, o que acontece nesse caso? A gente também acaba ficando ressentida, né? Lá no fundo, sabe aquela coisa, lá no fundo vem a conta, em algum momento vem a conta desse negligenciar, desse sempre se deixar de lado, ou vai vir a conta porque a gente vai esperar do outro que ele faça o mesmo, especialmente quando a gente fala de parceiro, né? Ou muitas mulheres ainda esperam que os filhos de alguma forma retornem isso, né? Essa atenção, esse carinho, esse cuidado todo. E aí fica aquela coisa, né? Mas como pode você fazer isso? Eu cuidei de você, o tanto que eu me dediquei, né? A gente escuta aqueles discursos de mães que no fundo esperam que o filho dedique a mesma devoção a elas, né? Quanto elas um dia dedicaram. Mas por que tem essa exigência, ou por que tem essa expectativa? Porque no fundo tem esse buraco. Quando a gente cuida de todo mundo e não cuida da gente, a gente deixa a gente com o buraco. E enquanto tiver esse buraco, a conta vai chegar em algum momento. Então, no da guerreira ferida, a conta chega em forma de amargura, de ressentimento, de raiva, de incapacidade de lidar com as emoções, de se conectar com as emoções, de se conectar com as pessoas. E nesse arquétipo da salvadora, nessa quebra de expectativa, nessa decepção com as pessoas. E nesse ressentimento também em relação que as pessoas depois não vão fazer de novo, né? E aí a gente fica nesse buraco de não se cuidar, de ter se negligenciado por tanto tempo, perdida, sem saber aonde a gente tá, sem saber aonde o que a gente quer, porque a gente por tanto tempo ignorou as nossas próprias necessidades e chega uma hora que a gente não sabe mais quem a gente é. E eu acho que a gente também, eu não acho que também é ou, eu acho que muitas vezes a gente é a gente atua e a gente exprime, né, expressa esses dois arquétipos
em momentos diferentes da vida, em situações diferentes, né? Somos, como diz Walt Whitman, somos largos, né? A gente contém muitos mundos dentro de nós. E aqui, especialmente, eu acho que esse arquétipo da salvadora tem a ver com essa questão cultural, porque lá, então, quando a gente viu, né? Daí a mulher virou... existe essa exigência cultural, né, da mulher ser mãe, e aí quando você é mãe, te dão, assim, uma cartilha pra seguir, né? Virou mãe, aqui, pá. Então, é o checklist. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, lá. E dentro disso tem essa linda citação que eu detesto, que é ser mãe é pra descer no paraíso, né? É tipo assim, aceitaremos sim, que a gente vai se, né, ferrar, desculpa a palavra. E é isso, e essa é a vida, mas seguimos felizes, né, porque estamos aqui cumprindo o nosso papel de mães, cuidando das crianças, abrindo mão de nós mesmas, da nossa felicidade, de tudo que a gente gosta e que a gente um dia foi, pra servir, né, pra nos entregar de forma inteira pro mundo. Não, gente, não, isso não funciona, não funciona. Vai entrar nesse arquétipo da salvadora, vai ficar ressentida depois, não é saudável pra gente fazer isso. Então, o que é importante, né? Então, voltando agora, conectando um pouco as informações. É importante que a gente aprenda a reconhecer o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Isso parte muito de um processo de exercitar estar presente. Pra mim, tá? Na minha visão, é isso que eu tive de experiência, é o que eu tô trazendo pra vocês. Como eu disse antes, existem várias verdades, existem várias maternidades, né? Cada maternidade é única, essa não é a única verdade. Mas eu percebo muito e leio muito sobre isso também, que não é uma percepção só minha, mas isso não quer dizer que é uma percepção de todos, né? Mas o estar presente, a gente exercitar, estar aqui, agora, nesse momento, prestando atenção no que a gente tá fazendo, nos ajuda a perceber quando a gente tá nesse arquétipo da guerreira ferida, quando a gente entra no arquétipo da salvadora, ou quando efetivamente a gente está com os 2 pés no chão, na nossa individualidade, sendo quem a gente é. E só a partir do momento em que a gente é quem a gente é de verdade, é que a gente consegue transformar a nossa realidade à nossa volta. É que a gente consegue ser a melhor mãe possível, a melhor esposa possível, a melhor profissional possível. Muitas coisas entram nesse caminho, né? Então, quando a gente fala, esse checklist que a gente ganha quando a gente vira mãe, dentro desse checklist vem esse arquétipo da guerreira ferida, porque Deus me livre hoje, uma mulher que tem a possibilidade de ser independente e trabalhar fora, Deus me livre ela decidir ficar cuidando só dos filhos. Da mesma forma que, ao mesmo tempo que você está trabalhando e crescendo na carreira, etc., também é esperado que você jamais, Deus me livre, esqueça a lancheira da criança. Nossa, por favor, né? Onde já se viu? A criança tá aqui toda remelenta no parquinho. Cadê a mãe dessa criança? Né? Existem essas exigências, essas expectativas que ninguém chega e fala pra você isso. Mas a gente sente. É um checklist que vem assim, por osmose, praticamente. A gente sente, às vezes, no comentário de alguém. A gente sente, às vezes, até no comentário do que o parceiro faz, né? Porque dentro de casa, pra gente conseguir entrar normalmente o que acontece, né? Como a gente tá dentro de uma cultura machista, patriarcal, normalmente o que acontece é o que a gente fala muito sobre a carga mental da mãe. Por quê? Porque a mãe, basicamente, é a responsável por arrumar a mala, cuidar das roupas das crianças, trocar a roupa, comprar roupa nova quando tá pequena, quando não tá, ver quando tá faltando fralda, quando não tá, o sabonete do banho já acabou, não acabou, tem que comprar, não tem que comprar, a lancheira da criança, tem lanche pra fazer, não tem, então tem que ir no mercado, comprar isso, comprar aquilo. Tudo isso, normalmente, é a mãe que pensa. Mesmo a mãe que trabalha fora, que é lá a guerreira, que tá lá com a armadura, que tá fazendo sucesso, ganhando dinheiro, etc. Pra gente conseguir atingir um equilíbrio, é preciso muita conversa, é preciso muita prática, porque é um desconstruir de algo que tá sólido dentro de nós e dentro das pessoas que estão à nossa volta. Mas é importante que a gente faça esse exercício e vá desconstruindo isso, porque senão nunca vai mudar o mundo, entendeu? Se a gente só seguir fazendo as coisas que sempre foi, sem presença, sem prestar atenção no que tá acontecendo, não vai mudar, nunca vai mudar. As próximas gerações vão continuar fazendo a mesma coisa.
Então é bem importante, eu acho, a gente saber sim de onde a gente está partindo. Então eu não tenho a mínima ilusão de que isso tudo sobre o qual a gente sempre fala e a gente reclama e tal, é real, é muito real. É o nosso dia a dia. E eu também não tenho nenhuma ilusão de que não é possível mudar isso. É possível mudar. E a mudança começa a partir de nós. E é isso outra coisa também que eu trago aqui nesse, né? E por isso o nome do podcast, do vídeo, do canal e tudo, da maternidade pra vida. Porque eu, pelo menos, comecei na maternidade. Eu comecei a fazer essa jornada porque chegou a maternidade e eu recebi o tal do checklist e eu fiquei perdida. E foi um vazio, assim, um buraco negro que se abre, basicamente, né? E aonde a gente se encontra e a gente fica perdida tentando cumprir todos esses papéis. Até o momento que você entende que não é possível, que não dá pra fazer tudo, que não dá pra ter tudo nessa situação, a gente não é responsável por tudo. E aí é aí que eu acho que a gente começa a prestar atenção e a reconhecer, aqui eu tô assumindo essa guerreira ferida, aqui eu tô querendo salvar todo mundo. E o engraçado da salvadora é que ela salva todo mundo, ajuda todo mundo, mas ela não ajuda a si mesma. Tem uma dificuldade enorme de se ajudar. Então, e aí, quando eu comecei a estudar sobre disciplina positiva, educação respeitosa, sempre as maiores dificuldades que eu tinha em aplicar o que eu aprendia não era na ferramenta em si, não era na teoria, era em mim, era na prática, porque chegava na prática, eu tava nervosa, ou eu não tava bem, ou eu tava estressada, ou eu não conseguia entender, não conseguia ser gentil com a criança, porque dentro de mim não tinha essa nutrição, não tinha essa empatia, não tinha esse entendimento, sabe? Então, no fundo, a gente acaba voltando pra gente. Mesmo quando você fala, eu não quero lidar com isso, nada a ver, maternidade pra mim não foi desse jeito. Eu acho que para algumas mulheres pode até não ser tão claro esse portal, ou tão clara essa mudança, ou tão claro esse mergulho. Mas quando a gente começa a lidar com a criança e com as questões que a criança trazem, elas refletem diretamente na gente. E aí é uma oportunidade da gente olhar para isso e mudar, da gente olhar para isso e conseguir se refazer, né? E eu até questiono um pouco, assim, o quanto que a gente tem que pensar em reencontro com nós mesmas, ou o quanto a gente precisa pensar num recriar a nós mesmas. Renascer, de verdade. Porque uma vez que a nossa percepção sofre uma alteração tão grande e tão profunda em relação à perspectiva de vida, em relação ao que a gente valoriza na vida, porque quando chega um filho, né, a gente percebe assim, nossa, eu achava que isso era amor, meu Deus, isso é amor. Nossa, eu achava que... Eu lembro de uma amiga dar um exemplo, né, nossa, eu achava que eu amava meu cachorrinho. Mas depois que eu tive filho, meu Deus, é um amor, assim, muito maior, muito mais profundo, enfim, né? Então, algumas coisas mudam realmente a perspectiva para sempre na nossa vida. E o quanto que é possível, o quanto que a gente se reencontra ou o quanto que a gente renasce. O quanto que a gente, inclusive, às vezes eu acho que é uma característica da guerreira ferida mãe, seria o tentar voltar à vida que ela tinha antes, né? Ou esperar ou querer a vida que ela tinha antes. Porque é uma expectativa irreal. E a vida que ela tinha antes era uma vida que não tinha esse novo papel, né? Essa nova função de mãe. E simplesmente ignorar uma parte ou uma outra da tua vida... A gente não é duas pessoas. Não adianta você, no momento que tá no trabalho, fingir que você não é mãe. Não adianta você, no momento que tá em casa, fingir que você não é executiva. Você é as duas coisas, e a gente vai ser as duas coisas. E eu acho que o segredo maior tá no combinar essas duas coisas, e através dessa combinação a gente renascer. Através dessa combinação a gente saber quem a gente é. E aí, sim, talvez um reencontro, sim, mas não um reencontro com aquele papel que você tinha, o reencontro de verdade com a tua mais profunda alma, com a tua mais profunda essência. A Clarissa Píncola Estés, né, do Mulheres que Correm como Lobo. A pessoa fala Clarissa, tipo assim, íntima, né? A aquela... a Clarissa, no Mulher que Corre com os Lobos, ela tem acho que é um dos mais famosos contos lá, que é o do La Luba.
E é muito bonito o conto. Eu vou tentar resumir aqui, tá? Mas nada que eu falar vai ser completo o suficiente quanto ler efetivamente o conto. Mas eu vou ler um pedacinho, tá? Desse conto, só pra dar uma ideia, assim, e depois eu complemento. Em um lugar onde todas sabem, mas poucos conhecem, existe uma velha. Ela é conhecida por muitos nomes, entre eles, La Loba, a mulher lobo. Seu trabalho é o de recolher ossos e sua especialidade são os de lobo. Com seus pés calejados e mãos bem vividas, ela perambula em busca de ossos de lobo até que consiga reunir um esqueleto inteiro. Quando o último osso é posicionado, ela apanha a lenha e se junta ao fogo, em busca de uma nova canção para cantar. Depois de escolher, ela estende seus braços sobre o esqueleto e canta. Então, sob a luz da chama, a ossada começa a criar pele e ossos. Carne e pelos. Enquanto La Loba canta cada vez mais alto. A criatura lobo então começa a respirar. E o canto da velha fica tão poderoso que o chão estremece e o lobo abre os olhos, para que num salto parta em uma corrida desenfreada a natureza dentro. Não se sabe se pela velocidade da sua corrida ou pela mistura da poeira que levanta do chão com a água embarreada dos rios, de repente o lobo se transforma numa mulher que sorri e parte livre na direção do horizonte. Esse conto mexe demais comigo e eu acho que ele tem muito a ver com esse tema. Então, ela fala, né, dessa mulher que tem esse poder sobrenatural de trazer vida de novo a partir de ossos. E depois a Clarissa, ao longo, né, do livro, depois ela explica, né, e eu acho que essa explicação é bem importante a gente pensar nela. Os ossos é o que a gente tem do que mais dura na gente, né? Então aqui eles representam a nossa essência, aquilo que é só nosso e aquilo que fica, independente do que acontece com a gente. Existe uma essência em cada uma de nós. Existe uma essência da alma, um cheiro, uma cor, não sei, cada uma tem uma característica específica. E eu acho que esse processo, né, da maternidade, ou às vezes até outros processos muito profundos, como uma imigração, o término de um casamento, a perda de um ente muito querido, muito próximo, né, enfim. Existem vários portais pelos quais a gente passa pela vida, que às vezes a gente sente e a gente precisa sentir essa morte, né. E aqui, essa La Loba, a La que sabe, né, ela fala dessa intuição, dessa força feminina, essa força da mulher selvagem, que existe dentro de nós, mas que está hoje domesticada, totalmente domesticada e enquadrada dentro desse mundo para que a gente possa sobreviver. Mas ela está lá escondidinha dentro de cada uma de nós. E o que acontece é que, às vezes, né, nessas mortes, nesses processos, né, vou dar o exemplo da maternidade, no puerpério, pra gente, às vezes, né, quando a gente dá a luz a uma criança e nesses primeiros meses a gente vive para que a criança sobreviva, para que a criança viva e cresça e se desenvolva, né? Nesse momento é muito natural e é muito, talvez até esperado, que nesses primeiros meses a gente desaparece, porque o que aparece é a criança e o que aparece são as necessidades da criança e ela realmente precisa desse 100% de dedicação, né? Mas ao dar a luz para essa criança, o que a gente fica por dentro é um buraco, é um vazio. E não é só um buraco emocional, porque nesse momento é quando abre, né? A gente se abre e quem sou eu a partir de agora, né? Quem sou eu nesse ritmo que eu não durmo, só troco fralda, sou um saco de leite, sou uma vaca e acordo e fralda e criança chorando e dormindo e eu com sono. E quem sou eu? Não consigo comer, não consigo tomar banho direito. A gente fica nesse transe quase assim, né? Mas quando a criança sai de nós, fica um buraco, um vazio físico e emocional, né? Não é só emocional. Eu lembro de sentir, assim, esse espaço dentro da barriga. E eu lembro, inclusive, que eu gostava de usar a calcinha pós-maternidade porque ela meio que dava um conforto, assim, para aquele vazio todo que eu sentia dentro.
E esse vazio a gente sente emocional também quando a gente já não... Nesses primeiros meses a gente se perde totalmente e não se reconhece mais. E eu lembro de pensar, por exemplo... E eu sei que não é um pensamento só meu. Eu lembro de pensar assim... Meu Deus, vai ser isso a vida? Agora vai ser isso a vida? O tempo inteiro. Cuidar de... Comeu, dormiu, arrotou, mamou... Sou um saco de leite, a criança só olha pra mim que cheira o leite, quer leite. É uma coisa assim, por um lado é lindo e é extremamente encantador o quanto existe esse cheiro, esse instinto, esse parte todo animal dentro de nós, mas por outro lado é desesperador, né? Especialmente eu acho que pra quem tinha esse arquétipo muito forte da guerreira ferida, entrar nesse mundo totalmente do sutil, das emoções, assim, é ser sugado por um buraco negro que você fala, meu Deus, eu nunca mais vou sair daqui. E eu acho que é nesse momento que só sobram ossos. É nesse momento que só sobram ossos. E o que nós, mulheres, precisamos fazer? A gente precisa ajudar umas às outras a recolher esses ossos. A buscar esses ossos nos diferentes lugares. Conseguir montar esse esqueleto. E cantar. Cantar. Porque esse canto, ele faz reviver. Ele é poderoso, ele vem da alma, ele faz reviver. E nessa busca pelo nosso reencontro com nós mesmas, eu acho que esse é um processo que funciona. Recolher os seus próprios ossos. Cadê a minha essência? O que é parte de mim de verdade? Tirando o arquétipo que eu assumia, tirando as expectativas que eu cumpria, que eu fazia para os outros gostarem de mim, para ser aceita, para etc. O que é meu de verdade? Aonde eu tô? Aonde estão os meus ossos? Juntar esses ossos. Cuidar deles. Cantar para eles. Para que dá espaço, né? O cantar, eu acho que tem muito assim de colocar energia, de colocar intenção e atenção. Não é só a gente querer, a gente às vezes tem que colocar realmente atenção. E não é só querer e colocar atenção, a gente tem que realmente fazer algo, né? Ter uma ação. Então, o cantar ali, para trazer de volta a vida, eu acho que tem a ver isso. É a intenção, é a atenção e é finalmente a ação, o fazer acontecer, para que esses ossos de novo voltem a ser uma mulher. E aí no conto, né, no final, ela descreve, então essa mulher, ela sai correndo pelo deserto com os cabelos ao vento, e esses cabelos são coloridos, eles são marrom, cinza, preto, amarelo, bege, são de todas as cores, porque somos todas nós. Essa mulher somos todas nós. E eu acho que, então, nesse lugar, sabe, nesse lugar onde a gente quer se reencontrar, existe esse entender que a gente não vai reencontrar a mesma que morreu, porque somos já diferentes, né? Mas a gente precisa recolher esses ossos, a gente precisa olhar para o que é essencial em nós, para o que é mais, o que é a nossa essência e aonde ela tá. E aí cuidar disso. Eu vou adorar escutar de vocês a história, né, de como vocês estão recolhendo os seus ossos e que música que vocês vão cantar para eles. Podem falar comigo no Instagram, através do @AnaFlaMarques, que eu vou adorar escutar um pouquinho do que vocês têm sentido com esse reencontro, com esses compartilhamentos aqui.